Graça e paz, que Deus te abençoe no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava alguns minutos conversando com uma irmã em Cristo, parei para tratar de alguns negócios pessoais relacionados ao dia a dia, e ela me fez uma pergunta, e eu parei aqui num estacionamento, onde eu vim comprar aqui um tênis para minha esposa, e resolvi gravar este vídeo respondendo à pergunta que esta jovem me fez. Ela me perguntou o seguinte: pastor, é correto alguém que nunca serviu na casa do Senhor como um obreiro, nunca foi um diácono, nunca foi um pastor, nunca foi um evangelista, nunca foi um presbítero, apenas esteve auxiliando ali no dia a dia da igreja, exercendo outras funções, mas não as ministeriais, de repente esta pessoa se auto-intitular pastor, iniciar uma igreja? Bom, essa é uma pergunta muito interessante pelo seguinte, porque este é um dos comportamentos que mais nós temos presenciado nos dias atuais. Pessoas que de repente cooperam em uma denominação e de um momento para o outro dizem: olha, eu a partir de hoje sou um pastor. Será que isto funciona assim? Será que nós não temos princípios estabelecidos na palavra de Deus com relação a isto? Com certeza temos. Vamos começar pensando que quando o Senhor Jesus ele designou homens para serem apóstolos, foi exatamente aqueles que ele escolheu. Haviam muitos que acompanhavam ao Senhor Jesus, mas nem todos eram apóstolos. Apóstolos foram apenas aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Em Atos capítulo de número 1, Matias ele foi escolhido para substituir a Judas, mas depois que a igreja orou e pediu direção a Deus. Atos capítulo de número 6, foram escolhidos para serem diáconos aqueles que se encaixavam ou atendiam às exigências para o ministério diaconal. Em Atos capítulo de número 13, foi o Espírito Santo em uma reunião na igreja de Antioquia que determinou que Paulo e Barnabé seriam enviados para a obra missionária. Em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11, está escrito que Deus separou uns para apóstolos, profetas, doutores, evangelistas. Nós temos ali a menção de 5 ministérios. Então vejam bem que a escolha para o trabalho ministerial tem que vir da parte de Deus em primeiro lugar. É Deus quem escolhe, é Deus quem designa quem serão os homens que irão ocupar funções, por exemplo, pastorais na sua casa. Em segundo lugar, de acordo com o que nós podemos extrair das Sagradas Escrituras, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, é que todas aquelas pessoas que foram chamadas, elas receberam uma imposição de mãos por parte dos que já estavam exercendo as funções ministeriais e depois eles foram enviados. Isso está muito claro em Atos, capítulo de número 13. Então esta atitude de repente, a pessoa dizer: não, a partir de hoje eu vou ser um pastor, isto não tem fundamento bíblico nenhum. É necessário que haja, em primeiro lugar, um reconhecimento da parte de Deus. Em segundo lugar, que a igreja reconheça aquela pessoa como alguém vocacionado pelo Senhor. Porque, veja bem, pastorear é uma responsabilidade muito grande, nós sabemos disso. E você não pode, de repente, assumir a direção de uma igreja sem que antes você não tenha sido preparado, treinado, servido ao lado de alguém, e tenha já durante algum tempo
exercido o ministério ou como um presbítero ou como um pastor auxiliar. Então é temerário, é perigoso, né? Principalmente porque algumas dessas pessoas que iniciam ministérios, como no caso do que essa pessoa me relatou, não frequenta escola dominical, não frequenta o evangelismo, não frequenta os cultos de ensino. Quer dizer, como que alguém que nunca esteve envolvido com as atividades da igreja, né, pode servir como pastor? Primeiro, essa pessoa ela não tem experiência, essa pessoa não aprendeu, porque não sentou-se para ouvir outras pessoas. Em segundo lugar, como é que você pode iniciar um ministério pastoral, né, e cobrar das pessoas aquilo que você nunca fez? Então, minha gente, vamos pôr a mão na consciência e entender que não é apenas ir num cartório, registrar uma igreja ou alugar um salão e começar um trabalho. É preciso que você tenha, em primeiro lugar, vocação divina e, segundo, o apoio de outras pessoas. Mas as outras pessoas não são aquelas pessoas que se simpatizam com você. Não, não é isso. Outra coisa, essa moça me relatou o seguinte, que a pessoa que disse que vai abrir o ministério, disse que vai abrir porque quer abrir uma igreja, uma denominação que se encaixe dentro dos seus pensamentos. Não, não é dentro dos nossos pensamentos, é dentro daquilo que a palavra de Deus estabelece. Eu sou pastor de uma igreja, iniciei um ministério há mais de 10 anos, mas se você for comparar a estrutura da igreja que eu pertenço, hoje, né, como pastor titular da igreja a que eu pertencia antes, você não vai encontrar diferenças pontuais, profundas, porque eu não iniciei a igreja para moldar uma igreja, para criar uma igreja segundo o meu coração, mas de acordo com a vontade de Deus. Então tome muito cuidado. Tome cuidado em, inclusive, acompanhar essas pessoas que de repente se auto-intitulam pastor. Não é assim. Deus tem que te chamar. Pessoas precisam de reconhecer isso. E tem muita gente que está fazendo o seguinte, está consagrando pessoas aí porque estão pedindo para ser consagrado. Ninguém pede para ser consagrado. Você é consagrado porque Deus te chamou, porque Deus te separou. Um forte abraço.